Esse é o Mateuzinho. Às vezes ele tem uma enorme síndrome de protagonista. Existem 3 tipos de jogadores: os comuns, os protagonistas e o síndrome de protagonista. Ser protagonista do futebol nada mais é que você ser um jogador de nível suficiente para que todos tenham medo ou respeito por enfrentar aquele time só por causa de um jogador específico, ou esse jogador é muito desequilibrante na sua posição. Uma prova disso é o Yuri Alberto. Você chega lá na Alemanha com a Yuri Alberto. Nem sempre o Yuri Alberto é brilhante, nem sempre ele destrói todo o jogo, mas ele é protagonista, irmão. Sempre que o Corinthians precisa, ele tá lá, sempre faz um gol importante, sempre tá decidindo grandes jogos. E a gente tem outros jogadores aqui no Brasil, o Hulk no Galo, pô, de 2021 pra cá, querendo ou não, mesmo que ele tenha dado uma caída, é protagonista. Arrascaeta no Flamengo, Memphis Depay no Corinthians, o Alan Patrick no começo da temporada passada no Internacional tava sendo protagonista. E lá fora a gente tem o Yamal, Vinícius Júnior, o Mbappé, que obviamente esses caras não forçam pra ser protagonista, eles simplesmente são. O cara vai jogar e todas as câmeras estão focadas nele porque todo mundo quer saber dele, todo mundo quer saber a reação e sabe que o cara pode destruir a qualquer momento. Agora, quando o jogador não é tão desequilibrante e claramente o jogador força pra tá aparecendo na mídia ou pra se destacar ali no momento do jogo, aí rende momentos como esse aqui. Cria um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Acho que as coisas, todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se dedica. E é isso que nós vamos ver hoje, jogadores com síndrome de protagonista. 99% aqui foi escolhido por vocês. Eu pedi sugestão lá no meu Instagram, vocês mandaram alguns jogadores aí que vocês consideram que tem síndrome de protagonista. E antes do vídeo começar, já se inscreve agora aqui no canal, meu parceiro. E no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Então se inscreve agora no canal e vamos pro vídeo. Mateuzinho. Sem dúvidas, esse foi um dos nomes que eu mais recebi aqui e você vai entender o porquê. Obviamente, a provocação faz parte do futebol e tem que ter. O torcedor corintiano tá me vendo e fala, pô, o cara não gosta de... Mano, eu sou a favor da provocação o tempo todo. Mas o Mateuzinho, às vezes, tenta forçar a farmar uma aura de uma maneira que não há necessidade. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui pra vocês e que foi mais enviado é o exemplo do último vídeo aí, que é ele provocando o Arroio, né? O Arroio dá aquela provocada nele e no fim do jogo o Mateuzinho veio e faz isso aqui, ó. Aí se tu vê os comentários, é isso aqui, ó, ele no mundinho dele. Aí o comentário do João, ó, esse cara não jogou nada. É isso que faz o Mateuzinho parecer que tá forçando pra ser protagonista. Por quê, rapaziada? Geralmente não é que não pode haver provocação, pode haver provocação, só que depende de quem vem. Se é o Yuri Alberto que meteu o gol provocando, se é o Hugo Souza que pegou o pênalti do Gabigol nesse jogo contra o Cruzeiro provocando, ninguém tava falando isso porque o cara tá com moral pra fazer isso. Só que geralmente o Mateuzinho, ele passa apagado nos jogos. Aí, esse é só o primeiro vídeo de exemplo. Vamos pro outro vídeo aqui, ó, que a treta tá aqui, ó. A treta continua. O Mateuzinho continuou provocando o Arroio, mesmo o Arroio não tendo mais dado moral pra ele, mano. Aí o Hugo Souza dá uma risada aqui. Aí você pode ver o KN aqui, ó. Meu Deus, que negócio vergonhoso. Isso porque era contra o Cruzeiro. Aí depois você vai falar, pô, tá exagerando. Beleza, vamos lá. Depois o Mateuzinho venceu um jogo contra o Vasco. E aí ele saiu metendo essa dança aqui e provocando a torcida do Vasco. Então por que é síndrome de protagonista, rapaziada? Porque ninguém provoca o Mateuzinho. Isso é uma prova de que ele não é protagonista. Por exemplo, quando você quer atingir o Galo, você fala do Hulk. Na época do Flamengo, que tinha o Gabigol, quando você queria atingir o Flamengo, você falava do Gabigol. Quando você quer atingir o Palmeiras, por exemplo, você vai falar do Abel, só que a última opção quando você quer atingir o Corinthians é falar do Mateuzinho, e ele fica provocando todo mundo, tá ligado? E uma prova disso é que depois que ele faz essas coisas aqui, ninguém mais fala sobre o Mateuzinho, entende? Então é uma prova de que ele tá forçando ser protagonista, mano. Aqui no Rio, nunca perdi pro Vasco, caralho! Aqui no Rio eu nunca perdi pro Vasco, mas a torcida do Vasco não liga pro Mateuzinho, pegou a visão, rapaziada? Então ninguém liga, ninguém vai pra uma partida falando, caramba, mano, tomara que o Mateuzinho não esteja bem hoje que ele vai desequilibrar. Não. E nessas partidas aqui, ele também não fez nada pra se destacar. Então ele fica só tentando forçar, tá ligado? Eu nunca perdi pro Vasco, não pode! Pô, Mateuzinho tá de sacanagem, mano. E tu pode ver que ele não pode ver uma câmera, que ele vai atrás da câmera, irmão. Tem um vídeo aqui, ó, que comprova isso, quer ver? Esse aqui, ó. Ele vem pra cá e sabe que tá sendo filmado. Ele vai olhar pra câmera pra forçar, tá ligado? Aí, ó, ele olha pra câmera.
Você pode ver que o próprio mano aqui, ó, faz também, só que não é forçado igual o Mateuzinho, ó. O cara faz ali e para. O Mateuzinho não para, mano. Ó. Ele realmente quer forçar pra ser protagonista. Isso tudo começou, né, rapaziada? Naquele vídeo lá, primeiro o Mateuzinho provocou a torcida do Flamengo, falando que no jogo de volta lá da Copa do Brasil 2024 era pra se esperar um clima hostil. E aí depois o próprio Wesley vai lá e responde ele. Vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo. Esse clima hostil a gente gosta, esse a gente gosta. Classificado, vambora, pô, você é Flamengo, caralho. Aí ele fez essa parada do arroio aí, de ficar fazendo essa parada. E agora, por último, ele fez a provocação pro Lucas Paquetá, metendo aquela dança, né? Mateuzinho aqui brincando com a torcida. Sacaneando o Paquetá. Mateuzinho. Aí você pode ver que ele tá sozinho ali, não tem mais nenhum jogador ao lado dele. E o próprio torcedor do Flamengo, ninguém tem rivalidade com o Mateuzinho. Então não é o problema, não é a provocação, você entendeu, rapaziada? Se fosse qualquer outro jogador provocando, não ia ficar com clima de querer forçar a ser protagonista. Por exemplo, o Yuri Alberto meteu o golaço dando chapéu no goleiro. Mano, se ele provoca, ele tava ali, ó, na moral. Se é o Hugo Neneca, sei lá, qualquer outro, Depay. Se é o Garro, por exemplo, que tem muito protagonismo ali no Corinthians, ninguém liga. Só que o Mateuzinho, irmão, é um cara que ninguém liga pra... ninguém liga, tá ligado? E ele fica provocando. E ninguém mais fala dele depois que ele faz essas coisas aqui, irmão. Então, realmente... Ó, o comentário, sempre o ruim, né? Aí aqui, ó, carioca. O foda é o cara pior do time que quer ganhar a torcida fazendo graça. Pois é, porque com o futebol ele não tá ganhando a torcida. Isso que o Ronaldinho fala, rapaziada. O cara que é bom, ele não precisa gravar stories, ele não precisa fazer média com a torcida, porque ele vai lá e faz gol, ele vai lá e desequilibra, a torcida já ama o cara por isso. Exemplo, né? Um cara super tranquilo que a torcida ama. O Arrascaeta, pô. O Arrascaeta é um cara que não provoca, tá ligado? Ele não provoca, todos os adversários gostam dele e ele é respeitado por todas as torcidas. O próprio Yuri Alberto, mano, do Corinthians, é um cara que é da hora pra caramba e ninguém tem raiva do cara, mas todo mundo sabe que ele é protagonista. O Mateuzinho tá de sacanagem, irmão. Mas vamos pro próximo, né? Fabrício Bruno. O outro jogador muito enviado por vocês pra mim na minha DM foi ele, Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno ganhou fama de protagonista por causa das suas entrevistas, né? Mas a primeira entrevista que viralizou aí do Fabrício Bruno foi essa aqui, ó, ele falando que desafiava qualquer jogador na velocidade. Cria um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Acho que as coisas, todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se dedica. Isso já foi o suficiente pra sempre que o Fabrício Bruno errasse ou falhasse qualquer coisa, né, rapaziada? Todo mundo ia pegar essa parada dele e falar, pô, irmão, tu não é o brabo? Porque se você fala que você é muito bom, você tem que ficar sustentando isso o tempo todo. E nem sempre dá, né? Nem Messi, Cristiano Ronaldo conseguiu sustentar isso todos os jogos da partida. Um joguinho ou outro ali, eles eram um pouco abaixo. Imagina um ser humano normal, né, irmão? E aí o Fabrício Bruno começou a ser perseguido. Depois teve aquele lance que o Neymar bagunçou com ele, ó, que tá aparecendo aí. O pessoal começou a fazer edit desse lance, né, do Fabrício Bruno sendo rabiscado pelo Neymar. Depois teve um lance da renovação no Flamengo, que ele meio que negou ali e jogar na Europa e tal. E por último, né, rapaziada, teve esse vídeo aqui que começou a viralizar, mano. Fabrício Bruno ou Van Dijk? Igual. Fabrício Bruno ou Maldini? Fabrício Bruno. Eu não posso deixar rolando muito tempo esse vídeo aqui por causa de direitos autorais. Mas esse vídeo, rapaziada, claramente não é real, mano. As pessoas acreditam achando que o Fabrício Bruno falou isso, mas isso aqui é IA. Não é que seja IA o que ele tá falando. É IA as perguntas do repórter, mano. Não é que seja IA a pergunta do repórter, né? É que os caras trocou o nome dos jogadores. E tá aqui, ó, a entrevista real, mano. Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Igual. Fabrício Bruno ou Gustavo Gomes? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. A fungada que me pega, irmão. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Igual. Fabrício Bruno ou Gustavo Gomes? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Oh, só que, pô, Fabrício, carreira do Gustavo Gomes aí é bem maior, né, irmão? Então, até aqui pra tu não farmou protagonismo, não. Eu acho que o Fabrício Bruno tem um grande ego. Eu acho isso. Ele é um cara que tem um ego elevado. Só que eu não acho que ele é um cara que tenta ser protagonista igual o Mateuzinho, tá ligado? Eu acho que ele só tem um ego elevado, as pessoas perguntam e ele fala o que ele pensa. O Fabrício Bruno, pra você, entra como síndrome de protagonista ou não? Né? Mas se pá que ele falar que é melhor que o Gustavo Gomes, né, mano? Fabrício Bruno ou Arboleda? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Van Dijk? Fabrício Bruno. Enfim, rapaziada, não sei. Comenta aí.
Wallace Ian. Mais um jogador aqui enviado pra mim foi o Wallace Ian, né, rapaziada? Que a galera começou a dizer que sim, ele tem muita síndrome de protagonista. E eu até que concordo em certo ponto, né, rapaziada? Primeiro que o Wallace Ian já sobe ali da base do Flamengo e ele já demonstra ter personalidade e tal, e ninguém falava que ele queria ser protagonista. Mas a primeira demonstração dele aí foi no jogo contra o Galo. Arrumou treta com todo mundo, brigou lá com o Lianco, bateu boca, depois brigou com o Hulk. Aí ele solta a seguinte frase pro time do Atlético: eu tô recebendo em dia, e vocês? Caraca, mas os caras rabiscam, os caras brincam muito, mano. Já é uma fala bem soberba, né, rapaziada? O Hulk ficou louco, foi lá no Felipe Luiz, falou: ô, Felipe Luiz, controla esse moleque aí, tem que aprender a respeitar e tal. Mas não foi por isso que o Wallace Ian começou a ter fama de protagonista. Depois, ele foi lá e provocou a torcida do Red Bull Bragantino. Depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele foi lá e ficou batendo boca com a torcida, e até o Jorginho teve que ir lá e tirar ele, porque ele tava, pô, provocando a torcida dos caras. Pro torcedor flamenguista, já soa como uma parada meio nada a ver, porque, pô, por que tu quer ficar provocando o Red Bull Bragantino, tá ligado? Nem é um rival de estado do Flamengo, um time que vem sendo um rival disputando títulos com o seu time, então ficou meio nada a ver. Depois, o Wallace Ian conseguiu ser expulso, entrando depois de 4, 5 minutos em campo. O maluco foi expulso, prejudicando absurdamente o Flamengo. E aí, rapaziada, o clima do Wallace Ian, ele já ficou com aquela marra, aquela soberba toda, perdeu o pênalti contra o Atlético Mineiro, chutou lá na lua. E aí depois teve esse vídeo que ele meio que vai jogar de novo, antes de ser vendido do Flamengo, ele vai jogar com o Sub-20, né, mano? E aí ele solta esse vídeo aqui, ó, a torcida filma ele falando: eu dou minha vida dentro de campo, o atacante lá não faz nada, queimando o cara do próprio time. Wallace, tu é nosso, tu é nosso, tu é nosso. Ô Wallace, me dá... Ó o cara: o Wallace, tu é nosso, tu é nosso. E aqui tem os comentários, né, mano? Felizmente, depois do pênalti perdido contra o Atlético, o rendimento caiu muito. Já foi tarde. Então, rapaziada, o Wallace ficou com essa fama aí de querer farmar ego, né? Farmar aura, de querer ser protagonista, principalmente depois dos TikTokinhos que ele fica lançando também, metendo dança, mesmo depois de ter sido expulso e tal. Então, não sei, pra você, o Wallace Ian quer ser protagonista ou não? Cucurella. O Cucurella é um cara bem provocador dentro de campo. A última treta agora dele foi recente, que ele provocou a Adama Traoré. A Adama Traoré foi lá e jogou ele lá na casa do caramba, mó treta. Mas, rapaziada, a fama de protagonista do Cucurella veio pela sua personalidade, mas principalmente depois desse vídeo aí, que ele tava cantando a música Cucurella secou a varela, depois de ganhar a Eurocopa, né, mano? Cala, quebra, que me cucureia. Na música ele fala do Haaland, aí o próprio Haaland deu uma entrevista depois falando: pô, esse cara um mês atrás tava pedindo a minha camisa, agora ele tá cantando aí de que o Haaland treme pra gente. Só que tipo assim, o Haaland falou: esse cara é uma piada, porque eu nem ligo pra ele. Então o grande ponto desses caras, rapaziada, é que eles não são protagonistas fora da provocação. Você entende isso? Por isso que os caras ficam com a queimado, pô. Porque se é um cara que vai lá, fala e faz, tipo o Romário fala e faz. Esses caras só falam. Aí você pega tipo o Mateuzinho. Pô, o Mateuzinho, irmão, ele não se destaca em nada no jogo, mas ele quer ficar provocando, ele quer ficar ali farmando view, quer ficar fazendo bad com a torcida. Então acaba que queima os caras. Aí o Cucurella aqui mesmo, beleza, ele é um ótimo jogador, irmão. Ninguém é titular da seleção espanhola, titular do Chelsea à toa. Só que não é um cara que é protagonista dentro de campo, né? O cara dentro de campo, ele é coadjuvante. Aí quando vai pra fora, ele quer ser protagonista provocando, só que não dá, né, mano? Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, sem dúvida, é a personificação desse vídeo aqui, né, rapaziada? O Thiago Galhardo, irmão, já virou um ícone do futebol brasileiro por sua personalidade e por estar sempre provocando os adversários aí e com um ego muito maior do que seu próprio futebol, né? Então, todos queriam o Thiago Galhardo na seleção, mas alguém perguntou se o Thiago Galhardo queria voltar pra seleção. Simplesmente, o Thiago Galhardo já é um patrimônio nacional. Só que o Thiago Galhardo, rapaziada, ele forçou tanto ser protagonista que ele realmente conseguiu virar protagonista, cara. Hoje não tem como você dizer que o Thiago Galhardo não é protagonista, porque as câmeras sempre vão estar viradas pra ele pelo seu personagem dentro de campo, né, mano? Então tudo começou aí com esse vídeo do Thiago Galhardo provocando o Flamengo com cheirinho. Isso foi durante o Campeonato Brasileiro. Aí o Flamengo vai lá e ganha o Campeonato Brasileiro do próprio Internacional, né? O Inter acaba sendo vice-campeão. E aí o Gabigol, que já ganhou muita coisa, vai lá e responde ele. Thiago Galhardo, ele meteu um cheirinho pra nós. O que o Thiago Galhardo ganhou? Foi, ele fez isso aí, mano.
Não ganhou nada. Aí você vê, rapaziada, como que ser protagonista tem 100% a ver com o seu desempenho dentro de campo. Porque o próprio Gabigol, nessa época aí de 2019, 20, 21, 22, ele era protagonista. Hoje, se o Gabigol, na fase que ele tá atualmente, vier provocar os adversários, já vai ficar com a aura de que tá forçando ser protagonista. Porque síndrome de protagonista. Porque ele não tá com essa moral dentro de campo pra meter essa marra, tá ligado? Então, basicamente é isso, mano. O cara tem que tá voando pra ele poder fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Tem que ser um cara que realmente se destaca fazendo alguma coisa dentro de campo, né, mano? Depois, Thiago Galhardo lançou a contratação que parou o Brasil, ele no Santa Cruz. Depois, ele lançou como o primeiro jogador do mundo concursado, o homem que passou na Petrobras. E sem dúvida, né, rapaziada? O Thiago Galhardo é um grande patrimônio aí do nosso futebol brasileiro, irmão. Ele falando que ele ir pro Santa Cruz parou o Brasil, que as pessoas ligavam pra ele, falou, que isso? Ele, não, eu acreditei no projeto. O Brasil parou, irmão. Basicamente, é uma síndrome de protagonismo absurda, né, rapaziada? Dois nomes muito enviados aqui pra mim também foram Lianco e Daverson. O Daverson ficou muito famoso, principalmente em 2020, 2021, pelo seu desempenho ali dentro de campo, né, rapaziada? Mas pelas suas provocações. O cara saía rolando dentro de campo, simulou falta do juiz, fazia aquelas suas dancinhas, depois meteu o gol no Flamengo e saiu comemorando lá, provocando. Simplesmente o Daverson é um patrimônio nacional, né? Foi o cara que lesionou um jogador do próprio time na comemoração. Pra muita gente, mas muita gente tem raiva do Daverson aí, né? Eu não tenho, eu acho ele mais engraçado do que tudo, mano. Eu acho que ele entendeu que isso aí dava mídia pra ele, ele fica fazendo isso. Eu acho que o intuito dele não é provocar realmente, é só trazer mídia pra ele, sabe? Eu acho que ele não quer, tipo, pô, mostrar que ele tem ego, que ele é o foda. Até porque o próprio Davidson já demonstrou que ele sabe que ele não é esse cara aí protagonista, né? Só que ele faz pra farmar view. Eu acredito que seja isso. O Lianco já é um cara mais personalidade de querer farmar ego mesmo, né, rapaziada? Só que teve aquela postagem que ele fez, teve muita coisa aí do Lianco, mas eu acredito que os outros jogadores citados aqui acima foram jogadores com mais ego e mais síndrome de protagonista. Mas e aí, o que você acha, rapaziada? Comentem sua opinião, não esquece de seguir aqui o Victorando, beleza? E deixa o like desse vídeo, fechou? Tamo junto, valeu, fui!